Bem, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quarta-feira, nossa reflexão está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Então, Provérbios 22, 4. E ele diz o seguinte: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Amém. Bom, meus queridos, Provérbios escrito pelo sábio Salomão, e hoje um grande ensinamento, aliás, como toda a Bíblia, grandes ensinamentos, nosso manual de vida, e hoje não poderia ficar fora disso. Então, hoje, falando sobre humildade e temor a Deus. Então, quem se mantém humilde e mantém o temor, e tem temor do Senhor, conquista a riqueza, a honra e a vida, conquista a prosperidade, o respeito e a vida. Então, queridos, mais uma vez, o exercer o poder de escolha. Eu escolho o que eu quero ser, eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho como levar a minha vida. E é claro, toda escolha, a gente sempre diz aqui, toda escolha gera renúncia e consequência. Então, não tem como fugir disso. Escolheu A, você está renunciando a B. E é claro, se escolher A, a consequência é X, se escolher B, a consequência é Y. Não tem isso, não tem como sair disso. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer as escolhas certas, tomar as decisões corretas, pedir a Deus sabedoria para que a gente possa fazer as escolhas corretas, que a gente saiba distinguir o certo do errado, o bem do mal, e que a gente sempre faça as escolhas certas, as escolhas que vão gerar renúncias boas, vão tirar da nossa vida coisas que não agregam nada e vão gerar consequências que agradarão não só a nós, mas a Deus, ao nosso Pai. É isso que é o mais importante, é claro, é fazer escolhas que agradem ao nosso Pai. Então, levar uma vida que agrade ao nosso Pai. E aqui Salomão diz, a recompensa da humildade e do temor a Deus. Então, humildade, que é o grande exemplo, um dos grandes exemplos que Jesus nos deixou, humildade, ser humilde, e o temor a Deus. Temor a Deus, a gente sabe que o temor não é um medo de Deus, não é ter medo de Deus, é ter respeito, é saber a grandeza do nosso Pai, é saber tudo do que Ele é capaz e respeitá-lo, respeitar. Daí a gente dá um exemplo, do nosso pai físico, O meu pai, infelizmente, não está mais aqui entre nós, Mas era o respeito, que eu tinha pelo meu pai, Que eu tinha pela minha mãe. Eu respeito, então não é medo, é respeito, às vezes pessoas falavam, seu pai tem uma cara de bravo e tem um bigodão, seu pai tem uma cara de bravo e fala, nossa, dá medo dele, Daí eu lembro que eu sempre dizia, eu falava, realmente, ele tem uma cara de bravo, mas ele é super brincalhão, é um pai exemplar, E o que eu nutro por ele, além de amor, é claro, é respeito, Eu respeito ele como pai, respeito ele como pessoa, Respeito ele por ser o meu pai, Então é a mesma coisa nós com relação a Deus, nós respeitamos, por quê? Porque Ele é nosso Pai, nosso Criador, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, Ele que nos fez, Ele que nos criou. Então é respeito, O temor aqui é respeito, Eu, José, sempre encaro, quando eu leio alguma coisa sobre temor a Deus,
para mim é respeito a Deus, né? Eu sempre digo isso, o temor que eu tenho de Deus é fazer coisa que o desagrade e que, né, e ele fique desapontado com as minhas atitudes, com as minhas ações. Esse é o temor, daí sim, daí é medo que eu tenho. Daí é o contrário, daí eu tenho esse medo, esse temor, eu tenho realmente de desagradar a Deus, de fazer escolhas erradas, de ir para o caminho errado, um caminho que desaponte a Deus, né? Daí isso sim, daí eu fico com medo, né? Então eu me policio para isso, não com medo de Deus, mas com medo de desapontar a Deus. Então o temor a Deus para mim é isso. É o medo de desapontá-lo, não é o medo dele, é o medo de desapontá-lo, tá bom, queridos? E a gente tendo esse medo de desapontá-lo e sendo humildes, nós conquistaremos daí a riqueza, a honra e a vida, ou seja, a prosperidade, o respeito e a vida eterna, a vida sem preocupação, sem aflição, sem frio, sem dor, sem choro, sem angústia, né? É isso que vai nos levar à humildade e o temor a Deus. Então, que a gente pense, né, sobre isso, né, nessa quarta-feira, a gente pare um pouquinho, a gente pegue, né, pegue a sua Bíblia, vá ali, Provérbios 22, 4, leia, medite sobre isso, né, sobre o que Salomão diz ali, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Pare um pouquinho, medite sobre isso, né, você está sendo humilde sempre, né, você tem temor a Deus, você respeita Deus, você põe Deus acima de tudo, você põe Deus em primeiro lugar na sua vida, você respeita Deus a ponto de cumprir todos os seus estatutos, todas as suas obrigações, todos os seus mandamentos, né? Você teme a Deus, você tem medo de desapontar a Deus, tá bom, queridos? Então pense nisso e vivamos isso, né? Que a gente tenha o temor a Deus e que a gente seja humilde, né? Quanto mais a gente sabe de Deus, mais humilde a gente fica, né? Por quê? Porque Deus é amor, Deus é humildade, Deus é fraternidade, Deus é bondade, né? Deus é amor, né? Então eu não posso amar alguém e não ser misericordioso, não ser bondoso, né? Não ser não, não ter um respeito, né, por quem eu amo, né, não tem como, né, a gente engloba tudo, né, eu não posso amar alguém e não respeitar essa pessoa, né, então daí eu não amo. Então que a gente ame, que a gente respeite a Deus, que a gente se aproxime cada vez mais dele e que a gente saiba, né, que a humildade e o temor andam de mãos dadas, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas que agradem ao nosso Pai, que a gente leve uma vida temendo a Deus, respeitando a Deus e sendo humildes, sempre, sempre, em nome de Jesus. Um grande abraço, queridos. Deus nos deu uma quarta-feira repleta de bênçãos, de milagres, em nome de Jesus. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.